Novo estudo da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro descreveu a relação entre o calor extremo e o aumento de mortalidade na cidade do Rio, que aponta aumento de 50% de mortes por causas naturais em idosos vulneráveis. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Gislane Mateus, superintendente de Vigilância em Saúde. Aparece aqui, a quem eu agradeço a participação no TJ Aparecida. Boa tarde para você, tudo bem, querida? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. A gente agradece o convite para a gente falar desse assunto tão importante, né, nesse período da humanidade, o calor extremo. Que a gente está vivendo esse aquecimento em todo o planeta, né? Queria que você explicasse primeiro para a gente como é que é feito esse levantamento. Esse estudo feito pela Secretaria Municipal de Saúde, né, o Centro de Inteligência Epidemiológica, ele avaliou 12 anos, né, mortes ocorridas em 12 anos e meio na cidade do Rio de Janeiro, junto com a temperatura e a umidade, ou seja, o índice de calor desse período, e fez a associação entre a mortalidade e o calor extremo, algo extremamente importante para que a gente conseguisse verificar as métricas, né, onde realmente a gente tem aumento de mortalidade, de maior risco de mortalidade, e principalmente nessa categoria de pessoas. Então, como você mesmo citou, idosos, né, acima de 65 anos, quando submetidos a uma exposição de um índice de calor acima de 40 graus por 4 horas, eles têm um aumento de 50% na mortalidade por causas relacionadas. Então, é extremamente importante porque esse estudo ele ajuda a basear o protocolo de calor da cidade do Rio de Janeiro, que é a primeira cidade do país, a ter um protocolo operacional de cidade para enfrentamento do calor extremo. Essas medidas de adaptação e proteção à saúde nesses períodos de maior calor são extremamente importantes na dinâmica atual das cidades. Então, esse estudo ele colabora e calcula essa associação e ajuda a colocar essas métricas de maior risco de mortalidade para induzir a política pública na cidade do Rio de Janeiro. Gislane, boa tarde. Você falou, né, dos idosos acima de 65 anos, mas algum desses idosos, né, a partir dos 65, estão mais suscetíveis que outros com essas ondas de calor? De repente, algum que tem alguma doença pré-existente? Que a gente verificou, Letícia, com relação além da idade, a gente viu causas de mortalidade e algumas têm um risco até muito maior quando a gente estava em períodos de calor extremo, de índice de calor elevado. Principalmente, então, doenças hipertensivas, né? Então, idosos que têm aí doenças hipertensivas, diabéticos também, Alzheimer, insuficiência renal, entre outras questões. A gente, né, é importante que além da própria questão da idade, idosos são um grupo de maior risco, mas quando tem outras comorbidades, se você associa esse risco também, acabam ficando mais suscetíveis do que outros idosos que não têm outras comorbidades. Porém, a gente ressalta que é importante avaliar que esse é um risco, né, importante, e dependendo do calor extremo, ainda que não se tenha outras comorbidades, pode ser também um risco para a saúde importante. Tem que ter um cuidado maior, né, Gislane? Agora, quais são as medidas previstas no protocolo de enfrentamento ao calor extremo, que foi implementado em 2024, que já estão em vigor agora neste verão? A cidade do Rio, né, esses estudos ajudaram a lançar esse protocolo. O protocolo, ele classifica o período que a gente está vivendo em níveis de calor. Então, é uma métrica para calor, onde todo cidadão consegue olhar e saber qual é o nível de calor que a cidade está naquele momento. Então, por exemplo, hoje aqui nós estamos no nível de calor 3. É uma métrica que vai do nível de calor 1 até o 5, com medidas gradativas de acordo com o aumento desse nível de calor. Então, eu tenho desde orientações para a população, mas em níveis mais extremos, como o 4 e o 5, a gente já começa a ter também adaptação de serviços e podendo até suspender grandes shows no nível de calor 5, por exemplo, como aconteceu aquela fatalidade no dia 18 de novembro de 2023, num show com um grande número de pessoas. Então, esse protocolo, ele traz tanto medidas de orientação para a população, mais cuidado e mais proteção à saúde, mas também pode ter aí ajuste em atividades da cidade nos níveis de calor mais extremos.
tudo isso com o objetivo de garantir e proteger a saúde da população. Então, você ter ali um protocolo de cidade com nível de calor, coloca de fato o calor como uma métrica importante de risco para garantir ali uma operação da cidade e cuidados para a população. Então, hoje, se um idoso verifica o aviso do nível de calor, ele vai ter que ter mais cuidado, né, na sua medicação, na hidratação, entre outros cuidados. Então, essa é a importância desse protocolo. E, Gislane, queria que você citasse também o que é possível ser feito de prático, por exemplo, em casa, para aliviar o calor dos idosos, também o nosso, né? Muitas vezes, assim, até no subúrbio, que as pessoas, o calor é mais intenso aí no Rio de Janeiro. O que pode ser feito? De repente, não tem um ar-condicionado em casa, mas o que dá para ser feito para aliviar esse calorão? É importante porque a gente realmente precisa aliviar o calor, né? Porque o nosso corpo ele vai reter calor ali se o ambiente está muito quente. Então, procurar locais da casa onde você tem ali algum revestimento um pouco mais frio, ou se você tem uma situação maior de sombra e que você tem ali aquele clima um pouco ameno. Às vezes até o revestimento da casa ajuda a você garantir uma questão de calor mais amena. Além disso, evitar a exposição direta ao sol nesses dias muito quentes. Então, é importante a gente não se expor diretamente ao sol e cuidar da proteção solar também, né? Filtro solar, se possível, roupas leves, frescas, mas é importantíssimo reforçar a hidratação, porque a desidratação ela vai acondicionando outros riscos para a saúde, então reforçar a hidratação nesses dias com mais calor também é importante. E se tiver ar-condicionado, se tiver ali aquele lugar mais arborizado da casa ou com uma sombra um pouco mais fresca, vai ser importante ficar nesses locais com uma temperatura amena, mas se não tiver aquele banho, né, o chuveirão, um banho de mangueira, tudo que você possa fazer para resfriar o seu corpo de tempo em tempo vai ajudar a diminuir a temperatura corporal e a diminuir também o risco. Não descuidar sempre da hidratação e da alimentação também. Beber bastante água, né? Até porque a gente está no meio do verão ainda, vem bastante calor pela frente, temperaturas aí no Rio, a gente sabe mais ou menos como é que é, né? Não tem a experiência de estar aí no Rio de Janeiro, mas só para da gente ver a temperatura batendo 40 graus, realmente já começa a suar. Daqui já começa a suar. Obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde, valeu. Gislane. Obrigada.